Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: tenha calma e mantenha a esperança, pois no tempo certo as coisas vão acontecer. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela presença, pela palavra. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. A maior dificuldade que nós temos é de encontrar o caminho que nos leva até Jesus. Às vezes a gente sabe o nome dele, às vezes a gente chama, ora, faz, e nada acontece na nossa vida. Parece que a vida de todo mundo, ela tá acontecendo. E eu ali, sozinho, esperando alguém, sem a presença de Deus, sem nada. Talvez não me falte nada que seja necessário. Tenho alimento, eu tenho a roupa, tenho diversas coisas que outras pessoas gostariam de ter. Mas mesmo assim eu sinto que como eu nada tivesse. Eu sei que essa é a realidade da maior parte das pessoas, porque esse caminho de encontrar Jesus, ele é um caminho muito fácil, só que ele é um caminho que passa por nós mesmos. Nós somos a porta que dá acesso a tudo isso. E às vezes fica confuso porque a gente não busca a palavra de Deus. Se algum pastor ou padre estivesse mentindo alguma coisa para você sobre a Bíblia, você conseguiria saber que aquilo é mentira ou que aquilo está contra a vontade de Deus? Não tem como saber se a gente não lê. Então, o primeiro caminho e de tudo aquilo é a gente ter vontade de aprender mais sobre o Senhor, sobre o reino de Deus, sobre a eternidade, sobre Jesus, sobre a forma que Ele se comporta, sobre o Espírito Santo. E isso tudo para que nós possamos aplicar isso na nossa vida. Porque enquanto nós não conhecemos ao Senhor, a mentira parece algo bom. Por quê? Porque eu mantenho aquela aparência de bom menino, de boa moça. Ninguém precisa saber o que eu sinto e o que eu faço. Basta eu dizer alguma coisa ou basta eu negar e tá tudo certo. Mas não é assim. Às vezes Deus ele não escuta a nossa oração porque as nossas intenções são más. Porque nós simplesmente queremos algo para nosso interesse e não para um bem maior. Não para que o nosso amor para Ele ou para que nós possamos fazer o bem através dele se concretize em nossa vida. Não, simplesmente por ego ou por vaidade. E aí eu estava pensando, o que mudou da minha vida antes de eu acreditar em Deus e depois que eu comecei a acreditar? O que mudou é que tudo aquilo que eu tentava esconder se tornou o meu testemunho. Tudo aquilo que eu tinha vergonha, tudo aquilo que eu tinha necessidade de esconder, eu trouxe à luz e Jesus me disse: olha, filho, tá vendo tudo isso que você fez? Isso não é nada perto do amor que eu tenho por você. Isso não é nada porque eu posso tirar os teus pecados, eu posso mudar o seu comportamento e eu posso te fazer aceitar que apesar de tudo isso, a sua vida ainda tem jeito. Basta você se arrepender. Basta você poder falar que você era assim, admitir, ao invés de esconder, ao invés de falar não fiz, ao invés de falar não tem mais jeito. Então dentro de nós alguma coisa muda, uma chave ela simplesmente vira. Então a gente começa a entender que eu comecei a me converter quando o meu testemunho começa a ter coisas que eu escondia. Ninguém quer falar que adulterou, ninguém quer falar que usou droga, ninguém quer falar que é um bêbado, ninguém quer falar que é depressivo. Essas coisas a gente quer esconder, essas coisas a gente quer que as pessoas achem que a gente é forte. Ninguém quer falar que enganou outra pessoa, que mentiu, que é desonesto. Ninguém quer falar esse tipo de coisa, que é mentiroso, que é uma pessoa que conta o segredo dos outros, que não dá pra confiar, que trata as pessoas de acordo com a aparência. Sabe, que tem preconceito, que tem raiva, que tem ódio, que tem inveja, que não tem gratidão. Então a gente olha tudo isso que a gente fazia e fala, poxa, isso não é bom. Mas eu não quero mais fazer e eu tenho que trazer isso para a minha vida. E Jesus, ele é justamente isso, ele traz essa luz. Então, muitas vezes a gente conversa com pessoas que estão perdidas.
E o quanto de verdade tem nos discursos delas? Porque às vezes ela só quer falar a parte boa, não, porque eu vou na igreja, porque eu trabalho, porque eu nunca faltou nada, porque... Cara, Jesus, ele sabe o que você fez de bom, mas ele quer saber se você tem discernimento do que você fez de ruim. Porque a partir do momento que o que você fez de ruim é maior do que fez de bom, por que você está escondendo se não tem tanto problema assim? Se a gente vai lá em Colossenses 3, versículo 12 a 14, a palavra do Senhor ela diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Essa passagem ela fala de diversas coisas, mas uma coisa ela fica muito bem clara na nossa conversão, que é perdoando que se é perdoado. Então, a partir do momento que eu incorporo no meu testemunho os meus defeitos, eu sei que outras pessoas vão ter o direito de fazer aquilo, vão ter o direito de ser tão insuportáveis quanto eu. Elas têm esse direito, sabe por quê? Porque sem Deus, nós somos imperfeitos, nós falamos disso ontem. E a palavra de hoje, ela usa de novo a mesma palavra, o elo perfeito. Nós falamos o que nos torna perfeito. Quando Jesus estiver na nossa vida, a nossa vida ela vai mudar. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor. Então o amor, o espírito, a nossa fortaleza, a nossa força, ele tem que estar em primeiro lugar dos nossos pensamentos. Eu não posso ter dúvida de fazer o bem para alguém. Eu não posso parar se aquela pessoa merece ou não o meu perdão. Eu não posso ficar medindo se eu merecia ou não. Eu não tenho que ter dó de mim mesmo. Você sabia que o maior vilão da minha vida sou eu mesmo? Sabe, todas as vezes que deu errado a sua vida, foi você mesmo que se sabotou. Você sabe o que é certo, você sabe o que é errado, mas às vezes por pequenos momentos de prazer, você se sabota. É aquele regime que você sabe que você quer chegar na tua meta, só que você se sabota sempre com um docinho aqui, uma coisinha aqui, um negocinho ali. Por que não chegar? E não que isso seja importante ou não seja, esse é o ponto. Às vezes eu cito exemplos de coisa, não que isso fosse importante ou não é um exemplo. Só que aqueles que se apegam no exemplo é porque não tem coragem de admitir a própria vida. Para mim, você pode vir aqui falar o que você quiser, me chamar do que você quiser e falar, cara, tamo junto, tá tudo bem. Eu estou revestido do amor. Deus ele me ensinou que independente o que o outro fizer, o importante é o que eu vou fazer. E olha o que ele fala para mim, suportem-se uns aos outros. Eu não tenho que gritar com ninguém, eu não tenho que provar nada para ninguém, eu não tenho que simplesmente achar que é ou não é, se eu mereço ou não. Cara, cada um entrega aquilo que tem dentro do coração. Se o teu coração tem Jesus, você entrega amor, entrega bondade. Se não tem... E olha como é que Deus ele fala, além do amor, ele usa a mesma palavra, revistam-se do amor. Revistam-se de que mais? De profunda compaixão. Compaixão é a capacidade que nós temos de nos colocar no lugar de outra pessoa, de sentir o que ela sente, entender a dificuldade, porque nós também já passamos por aquela dificuldade, de poder ajudar, de poder fazer algo que está dentro do nosso alcance. Compaixão é aquilo que o Senhor tem por nós. Eu queria contar uma história para vocês, que às vezes é complicado a gente medir o valor de alguma coisa. O que é o valor? É quanto ela custa? É o preço que está na etiqueta? Ou o valor é o comportamento? O valor é a atitude? O valor é como aquilo nos faz nos sentir? Certa vez no meu trabalho, apareceu um passarinho, um periquito. E eu nunca tinha tido um passarinho, eu nunca tive interesse por animais nem nada. Só que esse passarinho, de alguma forma, ele me escolheu. Era um passarinho extremamente dócil, que ele tinha o costume de vir na mão, de subir, de andar, extremamente amoroso, extremamente diferente de todas as outras experiências que eu já tinha tido com um passarinho. E era um periquito. O passarinho mais barato que você for comprar é um periquito. Você vai pagar lá R$20, você compra um. E é um passarinho que eles chamam de ratos de asa. Por quê? Porque ele cria muito fácil. Então é alguma coisa que para quem tem animais é como se fosse um vira-lata, né? Algo sem valor. E às vezes a gente está tão acostumado a admirar as coisas de raça, né? As coisas que
sim, que são exóticas, que são diferentes, mas Deus me colocou um passarinho extremamente simples, mas com um comportamento que eu nunca tinha visto igual. E eu resolvi trazer para casa esse passarinho. Ele veio na minha mão no carro, ele chegou dentro da minha casa e era como se a casa já fosse a dele, e ele voou pelos lugares. E esse passarinho, ele era como se fosse de casa. Ele ficou 4 dias em casa. 4 dias. Depois o passarinho, ele morreu. E eu não entendia. Por que Deus, ele me fez amar tanto algo, né? Por que Deus, ele causou tanta transformação, tanta admiração, né? Tanto em mim quanto na minha mulher. E ele levou. Porque certo dia ele machucou o pezinho dele. Porque onde a gente estava, o passarinho, ele ia atrás. E ele acabou machucando o pé. E eu nunca tinha tido um passarinho. A gente acabou passando um remédio que o veterinário tinha indicado que era um remédio para a coisa de adulto. E ele, de alguma forma, acabou se intoxicando. E aí, resumindo um pouco a história, quando ele estava no último dia, que ainda ele estava vivo, bem amoadinho, a gente resolveu levar ele num veterinário, uma clínica especializada que fica a 60 quilômetros da minha cidade. E quando a gente chegou lá, era R$250 a consulta do passarinho e do coisa. E aí que veio a pergunta, né? Que veio o espanto. Mas por que você está tão preocupado com ele? O preço da consulta dá para você comprar 10 passarinhos. Por que você vai gastar nesse que já está quase morrendo? Quanto vale a tua vida? Quanto vale a tua história hoje? Você entendeu por que Deus, ele colocou algo? Você entendeu o sacrifício que foi feito? É a mesma coisa que Jesus, ele não precisou viver mais que 4 dias para deixar uma história que até hoje eu lembro. Para até hoje ele falar assim, olha, você vale... A palavra de Deus, ela fala que nós valemos muito mais que os pássaros. Por mais que depois eu tivesse comprado outras aves do mesmo tipo, nenhuma foi igual àquela. Nenhuma. E olha como na nossa vida, quando nós tentamos enxergar Deus em todas as coisas, até nas coisas mais difíceis, a gente entende o real valor. Não é o dinheiro que está valendo em nós, mas é o comportamento. É o comportamento. E é isso que Jesus está falando. Revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, calma, paciência. E é justamente isso. O nosso comportamento, ele transforma o nosso valor. Antes, a gente queria ter valor de preço, como se fosse aquele cachorro de raça, um passarinho de raça. Tem passarinho de 20 mil reais, esse custa 25. Mas o que ele faz, o que ele fez por mim, nenhum outro poderia ter feito. Nem o maior, nem o mais bonito, nem nada. Nota como o Senhor, às vezes, ele vai colocar em situações que elas vão trazer uma sabedoria tão profunda e tão transformadora na nossa vida, que às vezes a gente se questiona por que passou, por que aconteceu, por que fez. E às vezes a gente olha na Bíblia e começa a ver que Deus o tempo todo, ele fala assim, eu quero que vocês dependam de mim. Se vocês tiverem algum problema, conversa comigo, fala comigo. Eu sou manso e humilde, eu sou bom, eu tiro essa carga de vocês. Mas peçam a mim, conversam, falem comigo. E às vezes a gente quer falar com as pessoas. Se eu não tivesse levado ou passado remédio nenhum, esse passarinho ele estaria vivo. Mas no desespero, ao invés de orar, eu tentei resolver o problema. Você consegue entender isso? A nossa vida, ela vale muito mais. O sacrifício que Jesus fez é muito maior. Deus, ele não olha como aquele que ele vai nos trocar porque tem alguém de mais valor. Você é a pessoa mais preciosa para Deus. Só que nós precisamos nos revestir desse amor.
senti isso, ó. Portanto, como povo escolhido de Deus, eu tenho que escolher. Eu me senti, o que eu disse no começo? Aquele passarinho, ele me escolheu para contar a história dele. Quando eu cheguei no veterinário com ele, todos os passarinhos estavam em gaiolas. Aí ele estava na minha mão, porque ele apesar dele não poder voar, ele não voava, ele gostava de ficar junto. Ele ficava onde a gente estava, era a presença. Olha a diferença de certas coisas e o ensinamento. E a gente percebe que algo foi curado dentro de nós quando a gente consegue contar. Isso aconteceu em 2019. E eu não tinha conseguido ainda contar essa história porque era algo que... a forma que aconteceu doía demais. E depois que eu deixei lá no veterinário, ele ficou mais um dia e veio a mensagem. Ele se chamava Juju. E a veterinária disse, olha, a Juju, ela virou uma estrelinha. Só que até hoje ela vive em nós. Nota como Cristo, ele faz isso conosco até hoje. Não precisou viver mais que 4 dias. A nossa vida, a nossa atitude, ela ensina demais. Você pode aí continuar escolhendo a viver pelos teus prazeres, a se vendendo por migalhas, achando que o importante é justamente aquilo que não é importante. Ou você pode tornar a sua vida nobre, ainda que tenha que morrer crucificado numa cruz. Claro que, comparado com Jesus, quem somos nós? Mas nós podemos ainda assim, de alguma forma, ajudar. Lá em Eclesiásticos 8, versículo 6, a palavra ela diz assim: porquanto há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. O sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito sobre ele, visto que ninguém conhece o futuro. Quem lhe poderá dizer o que vai acontecer? Eu tenho que confiar em Deus que existe uma hora certa e também uma maneira certa de agir, e que tudo saiu do jeito que tinha que acontecer. Por algum tempo eu me questionei, poxa, mas eu não devia ter passado o remédio? Poxa, mas eu não devia ter feito, mas será que eu teria ouvido a mesma coisa? O preço da consulta dá para comprar 25 não, desculpa, dá para comprar 10. Será que eu teria passado por toda essa experiência, esse processo e entender o meu valor dentro disso tudo? E o valor do meu comportamento? E às vezes a gente não sabe, porque não se sente nada. Porque eu não valho nada. Por que você se sabota todas as vezes? É porque você não tem algo maior. É porque você não vive por algo maior. É porque você não entendeu que vai ter uma hora certa para cada coisa. O sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito sobre ele. Ninguém gosta de sofrer. Ninguém gosta de sofrer. Mas quando a gente não sabe esperar, a gente sofre. Porque todas as vezes que eu contesto a vontade de Deus, eu vou sofrer porque o Espírito Santo ele não vai estar perto de mim. Então eu não vou poder me revestir de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência e amor. Nós dependemos de Deus para ter bons sentimentos. Nós dependemos. Sem Deus não adianta. Não adianta. E qual é a solução que às vezes a gente encontra quando algo nos faz sofrer? Ah, morreu um, eu vou comprar outro. Vou comprar outro, vou colocar outro, eu vou tentar de novo, eu vou substituir. Mas ninguém é substituível. Cada um é especial à sua maneira. Arrumei mais 3 passarinhos. Pequenininho, filhotinho. Hoje eu só tenho 2, porque um não conseguiu também viver. Tive que enterrar do lado mais um. E dos 2 que sobrou, nenhum é igual a ela. E não por isso deixa eles de ser especiais. É isso que às vezes a gente tem que entender. Todas as coisas têm valor e quando a gente tem sabedoria, a gente entende a lição de cada coisa. Sabe, eu não sei o que na sua vida é o seu passarinho. Eu não sei o que na sua vida é justamente isso que talvez você fez essa conta. Eu não sei o que é aquilo que você se sabota todas as vezes. Eu não sei porque você está programado para dar errado. Mas Deus ele deixa claro uma coisa, que
Quando a gente tenta entender o futuro e quando a gente não aceita o presente, vai vir sofrimento. Quem lhe poderá dizer o que vai acontecer? Ninguém pode. Não adianta eu achar que eu vou numa numeróloga, numa tarô. E olha a arrogância de novo. Quantas vezes a gente não acha que a gente aprendeu com os próprios erros, porque uma pessoa do passado fez alguma coisa, então todo mundo vai falar, isso daí eu já tô escolada, isso daí eu já tô calejada. Quem pode definir o que vai acontecer no futuro? Ninguém pode. Ninguém. Mas o importante não é o tempo que as coisas durem, mas a mensagem que elas carregam. E a sua vida, ela vai durar quanto tempo? Eu não sei. Mas a sua mensagem, ela já devia estar sendo escrita. Para que ninguém olhe para você e fale, olha, dá para comprar 10. Dá para comprar 10. Olha como Deus, ele olha para nós e fala, não, mas se for por esse, eu prefiro pagar o preço. Jesus, ele pagou o preço dele com a vida. O preço pelo nosso pecado. E às vezes a gente não entende que aquela culpa é nossa, né? Que aquilo era nosso. Se o teu pai ou tua mãe contraem uma dívida e essa dívida, ela vai estar lá, ela vai consumir a sua herança, ela vai consumir as coisas. Então nós estamos interconectados, nós não viemos de nada. Se você procurar sua árvore genealógica, você vai ver que um monte de gente já veio antes de você e você vem carregando genes dessas pessoas. Então é muito egoísmo quando a gente simplesmente se coloca dentro do mundo e acha que não veio de lugar nenhum e é de lugar nenhum e é só minha vida que interessa, que eu não tenho passado, que eu não tenho nada. O futuro você nunca vai conhecer, ninguém vai. Mas a gente pode, através do presente, através da palavra de Deus, nos guiar para algum lugar melhor. E assim, saber que vai ter um tempo certo e uma hora certa, e que eu sou alguém escolhido de Deus, santo, amado, que eu tenho que me revestir, né? Que eu tenho que orar, que eu tenho que praticar a compaixão, que eu tenho que praticar a bondade, a humildade, a mansidão, que eu tenho que suportar as outras pessoas, que eu tenho que perdoar as queixas que elas tiverem. Assim como Deus, ele me perdoou, eu tenho que me revestir do amor, eu tenho que praticar aquilo que Deus ensina, ainda que não teve ressurreição, né? Mas tudo bem. Tudo bem. Não é porque às vezes a gente deseja uma coisa e Deus diz, olha, o que eu tenho para te ensinar é muito maior, que nós não estamos aprendendo nada. As ferramentas, elas estão aí. Cada história, cada cicatriz, cada dor. Mas o mais importante dessa vida é a gente se converter ao Senhor. Quando você conseguir acreditar em Deus a tal ponto de não questionar, de não duvidar, de não se importar com o que acontece. Eu não tenho que ficar perseguindo as pessoas, dizendo, você é isso, você é aquilo, pecador. Não, todos nós somos. Talvez essa energia que você gaste tentando condenar os outros, condene a si mesmo. O dia que o teu testemunho for, como o meu, como de diversos, que eles vão contar os piores momentos das suas vidas e vão mostrar que a glória de Cristo, que naquele instante nós negamos a si mesmo, naquele instante nós morremos. Porque Cristo, ele fala, vocês vão morrer para essa vida para nascer para uma outra vida. E realmente isso é verdade. Tenha calma e mantenha a esperança, pois no tempo certo as coisas vão acontecer. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Nunca duvide do seu valor. Nunca meça o seu valor pelo valor de outras pessoas ou outras coisas. Lembra sempre que o mais importante é o teu comportamento, é a tua história, é a tua lição, é a tua mansidão, é a tua paciência, a tua confiança, é a tua esperança. Talvez hoje a sua vida ela não faça sentido. Não tem problema, porque quando você começar a se converter, quando você mudar o teu comportamento, quando você parar de sabotar, quando você parar de tentar nas coisas que você sabe que nunca deram certo, quando você parar de tentar culpar as pessoas e assumir a culpa, e colocar no seu testemunho essa culpa que você tentava colocar nas pessoas em você e dizer, olha, graças a Deus, louvado seja o Senhor, que Ele me tirou de tudo isso. De tudo isso. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.